Esse aqui é o terreno. Observem, para vocês chegarem aqui, vocês pegam a rua aqui do lado da Casa Branca. Princesa Isabel. A rua Princesa Isso. Isabel, lá na entrada onde entra para a Associação da Almil. Tá? Lá atrás. Lá. E vão lá para trás. Aqui, bem na curva, a primeira curva. A primeira curva, sim. Isso, na Associação da Almil. É a dona Hilda. Isso. E aí vocês vão chegar lá, né? Ou seja, está nessa direção aqui. Então, observe que aqui é o nível da rua e aqui é o terreno, né? Nível do mar. O Ribeirão está logo aqui. Ele está no nível praticamente da construção atrás. Exato, aqui, né? Daqui Isso, deve dar talvez isso. 2 metros até o Ribeirão. É a distância, né? A distância é bem curta. E a altura? E a altura dá menos. Dá menos? Dá menos. Bom, enfim, né? Isso aqui no futuro, né, de acordo com esse planejamento estratégico e a implantação da engenharia hídrica, viraria um lago. Só para isso que serviria, né? Porque não é útil. Isso. As demais, Se não fosse para inundar, não poderia construir. sim, Porque que é beira de rio. Não pode mais construir. Deve ter conseguido se a gente- licença para construção há muito tempo atrás ou ter sido construído sem licença. As outras, né, estão pro lado de cá. Passa lá, volta naquela foto, Breno, por favor. Só para lembrar que essa casa aí, esse terreno, está sendo. Anterior. Foi avaliado em 178 mil, é o valor que a gente Sim, pagaria. aí está ela, ó. Essa aqui já foi aprovada no Consune. Os outros 5 lotes são esses aqui. Todos também na faixa, né, margeando o Ribeirão. Aí, adquirindo essas 6 casas, teríamos que tomar decisões no futuro, né? Contratar mais um guarda, botar uma guarita, ou construir uma ponte, né? Talvez o Rogério possa ajudar, se for o caso, projetar uma ponte. Você coloca Ah, o rio. Aqui tem... Olha lá o rio, aparece o rio. isso aqui é o rio, bonitinho aqui, ó. É quase nível do rio. Se for estrutura metálica, eu ajudo. Enfim, então essa é a questão. Como é que nós vamos cuidar de todo esse patrimônio? Né? Nós mal temos verba e mão de obra para cuidar desse entorno aqui. Então surge um outro problema. Essa aquisição agora, nesse momento, cria problemas que nós não vamos conseguir resolver. Professor Carlos, eu queria... porque assim, quando nós chegamos aqui em 2010... Alguém chegou antes? Eu, Carlos. Professor Rogério, o professor fez parte de todo esse processo, né? Desde que o professor Dario veio para cá, o professor veio também e tal. É um planejamento do centro, é um planejamento do professor Dario, até para deixar nós assim mais... Não. Vocês concordaram com a engenharia hídrica? Vamos começar Por a partes. contar as histórias. Né? Isso. Quando foi feito esse planejamento, né, que foi aprovado no Consune, que foi o planejamento, que foi o vocacionamento do De que ano centro, que é? Só para 2007? Foi aprovado? 2009 e 2029 é o planejamento. No início, quando foi feito o vocacionamento do centro, que foi essa área de saneamento, né, a produção industrial, madeira, e que foi proposto os projetos, na época, quando foi proposto esse planejamento estratégico, estavam, acho que como efetivo estava eu, o professor Geraldo, que não está aqui, o Carlos, acho que ainda estava como substituto, estava o Sérgio, o Jarbas. Foi feita uma reunião e posto esse planejamento estratégico. E isso já foi até uma briga que eu tive com o Dario na época, depois, que eu falei assim, olha, Dario, você impôs um planejamento estratégico, eu tive... Não, todo mundo votou. Não, ninguém votou. Né? Ele apresentou e falou, mas Dario, isso é impossível da gente conseguir nesse prazo que tu está querendo. Não, aí ele ampliava em um ano a carência né, dele e conseguir fazer as coisas. Então aí eu falei para ele, não, isso foi imposto. Ele falou, não, fomos nós que decidimos, a Secretaria Regional aprovou e esse é o nosso planejamento estratégico do centro. Se você olhar o planejamento estratégico, se você visualizasse o seguinte, que isso eu já até olhei com o Carlos, que o governo falasse assim, não, vocês vão implantar todos esses cursos, está aqui o dinheiro para vocês construir, contratar todo mundo e implantar, talvez fosse até um projeto pedagógico interessante para o centro. Só que isso não é a realidade do nosso centro. Isso foi uma coisa que a gente levou várias vezes.
não é a realidade da UDESC. Né? A UDESC, ela briga para conseguir encontrar um curso de graduação, quanto mais 4, que ainda é os que estão por vir. Né? O Dario sempre falava, a gente tinha 5 cursos, a gente fechou 3, então a gente teria direito a mais 2. Só que dos 5 cursos que a gente tinha, né, e isso eu sei porque eu estava aqui no início, sistemas a gente tinha 4 turmas, era um curso totalmente implantado, mas eram 4 turmas que a gente tinha. Então só tinha entrada no vestibular de verão. A administração nós tínhamos 3 turmas. Psicologia nós tínhamos 3 turmas, pedagogia 1 turma e contábeis 3 turmas. Então eram 5 cursos que não estavam completamente implantados dentro do centro. Então falar que a gente recebeu 5 cursos, a gente recebeu 5 cursos também no nome, não no número de alunos. Digamos, para ter os 5 cursos a gente teria que ter 2.000 alunos, a gente recebeu 400 alunos na época. Então também era uma realidade que não condizia com esse recebimento. Fechamos o oferecimento de vagas. Eram vagas que não eram preenchidas. Né? Então tinham vestibulares que davam vazio, pedagogia mesmo, a turma se formou com 17 alunos, a única turma eram 40 vagas, a gente só tinha 17 alunos matriculados. Né? Então, essa justificativa de a gente ter mais 2 cursos, pelo menos, também não se abre. São áreas reconhecidas de cursos que podem existir, isso até contestado, tem alguns que são, o hídrica, pior que parece, mais estranho que apareça na reunião naquela resolução das engenharias, ele aparece, né? Mas aí também vem aquele negócio, hoje na sanitária, que a gente vê uma empregabilidade maior, né, por vários quesitos, já tem um campo de atuação maior, a gente já tem dificuldade, né, em preencher as vagas, imagina uma engenharia hídrica. Né? Então, eu acho que tem várias coisas que, pela estrutura do centro, pela conjectura do Estado, pela como a UDESC, né, se comporta com a criação de novos centros, né, se torna totalmente inviável o planejamento estratégico do jeito que está, com as datas que estão. Né? Quando a gente, sei lá, tiver uma estruturada, vamos dizer que sanitária realmente, né, que a gente vai ter até uma reunião com os alunos para o curso de sanitário, mas se a sanitária consiga se firmar, que a gente tem uma pesquisa, uma pós-graduação, a gente queira abrir uma outra engenharia para tentar acompanhar junto, é interessante. Mas agora a gente não consegue mais levar a contratar professor para engenharia sanitária, quanto mais para um outro curso. Isso sempre foi um questionamento que eu fiz com o Dario. Eu falei, abre-se 4 cursos de engenharia e eu consigo os professores aonde? Justo, nem podemos mais fazer contratações, porque então, o plano de cargos e salários... Então, nem é sobrestado, não estava sobrestado esse curso? O hídrica não, foi negado. Então ele dificulta mais ainda? Sim, não, o hídrica não existe. O hídrica entraria naquele segundo... E isso foi uma coisa que também, porque naquela época que passou o curso de hídrica e sanitário, eu era o representante do Consune junto com o Chaves. Né? E quando foi negado a hídrica para o lado sanitário, o Dario sabia que hídrica tinha sido negado. Para o Dario, para esse curso depois logo na sequência ter sido sobrestado, ele teria que ter entrado com uma reconsideração ao Consune. Ele nunca entrou com essa reconsideração, naquele prazo legal que existe dentro do Consune. Então o curso de hídrica ele teria que entrar no trâmite todo de novo. Na verdade ele foi negado, então ele não está sobrestado. Os cursos sobrestados foram aqueles que pararam no CONSAD. O hídrica foi até o final. Porque daí é o seguinte, né, Carlos, nós estávamos falando ontem, pela essa nova resolução do Consune, o primeiro edital ele vai dar preferência para os cursos sobrestados. Então, só esses 9 que vão entrar na disputa agora. Desde que eles atendam ao edital. Isso. E detalhe, desde que a gente coloque. Não necessariamente a gente tem que colocar nesses cursos. Os centros que tiverem interesse. Então, assim, sai o edital, nós nem podemos colocar a hídrica ali, que talvez ele teria uma certa preferência. Que é a justificativa da compra dos terrenos é a hídrica. Nós vamos entrar para o segundo grupo, que é a Ivy em Pedreiro. Nós não temos estrutura física, nós não temos stricto sensu, nós não temos professores ainda. O hídrica poderia entrar no segundo edital que dá para todo mundo. Isso, e aí vai ter concorrência. E detalhe, o hídrica, né, esse edital que vai ser aberto quando a nossa folha de pagamento estiver abaixo de 70%.
Isso é uma das regras da resolução. Certo, tá? Nos últimos, o Paulo talvez tenha esse dado melhor do que eu, mas nos últimos 5 anos, a nossa folha de pagamento nunca esteve abaixo de 72%. Sim, gira em torno disso sempre. 73, 74. Então, uma perspectiva de abrir um edital, uma perspectiva de nesse edital abrir mais de uma vaga para uma criação de curso novo, provavelmente vai ser um curso que vai ser aprovado, no máximo 2. Isso teve uma perspectiva absurdamente otimista. Boa, né? O governo já se mostrou não simpatizante ao aumento de repasse. E ele já deixou várias vezes claro que o Udesc tem que se virar com o que tem. Então, eu acho bem complicado. Né? E assim, como o professor Carlos falou, a gente tem um desafio que é estruturar o centro. A gente precisa de salas de aulas decentes, laboratórios decentes, um lugar que os alunos cheguem e olhem e falem assim, nossa, que legal será estudar aqui. Né? Tá, professor Carlos, e tem contratos essas casas? Eu tenho aqui uma cópia do processo. Se for uma cópia fiel, nós temos aqui... se eu gostaria de dar uma olhada. Negativas e avaliações. Porque eu vi o contrato. De promessa de compra e venda. Eu só posso estar enganada em relação ao imóvel, mas era a compra dessa casa. E que prevê multa, né? Porque um contrato de promessa de compra e venda prevê multa. Mas é entre o seu Dario? É isso, entre o Dario... Não é a universidade. Entre o Dario... Não, a universidade e o Dario assinando para a universidade. Porque o seu Dario não poderia assinar? Teria que ser o reitor? Tenho. Tá lá. Assinar esse contrato não, dele. Está assinado pelo Dario. Teria que ser o reitor, não, né? É porque o Dario não pode estudar. Mesmo porque não tinha passado pelo curador, né? Exatamente. Você não pode... Nesses casos, porque senão... Porque quem assina, que nem quando tu finaliza uma compra, quem assina é o reitor. Não é o diretor de centro, e só pode assinar com a aprovação do conselho curador, que na época eu acho que teve alguma assinatura, não tinha. Tanto é que não consta nada no processo, né? Mas é até estranho isso, Carlos, por isso que eu acho que deveria até conversar com essa pessoa da casa para verificar essa situação. Todas as casas ali, não foi feito contrato com nenhum, mas eles sabem que tem a possibilidade da Udesc comprar, já fizeram valor, já fizeram avaliação. Sim, o Zanir que intermediava isso, né? Entre o seu Dario e a... E não tem cópia desse contrato nos outros? Eu tenho a pasta com o processo dos 5 terrenos lá também na minha estante. Aonde está? Eu posso pegar? Tem aquela estante, as prateleiras estão quase vazias, a do meio, uma pasta amarela. Mas tem esse pasta amarela. Na realidade, foi uma... Prateleira do meio à direita, eu acho. Foi no escritório porque ela não quer mais vender para o Udesc. E aí ela me mostrou, então pode ser que não seja, mas ela me mostrou o contrato. Isso faz muito tempo? Isso faz uns 2 meses. A pessoa não quer mais vender para o Udesc. Sabe aquela coisa de tu atender bem rápido? Só olhei o contrato que tinha assinatura do professor Dario, e aí tinha uma previsão, eu mostrei para ela a previsão de valor, tinha que pagar 20 mil de multa, e aí eu disse, olha, esse contrato não dá para quebrar. Entende? É só para evitar... Mas esse contrato foi registrado, alguma coisa assim? É que o contrato ele não precisa ser registrado para ter validade. Não? Não. E aí, então assim, o que eu sugiro é, talvez, conversar com essas pessoas para verificar o que elas têm. Porque assim, mesmo que tenha assinado só pelo professor Dario, mas ele na época era representante do SEAP. Então, se a pessoa entrar judicialmente, a gente vai mostrar um trâmite, mas daí o professor Dario vai responder pessoalmente. Inclusive, consta isso. Pois é. Ainda consta uma alienação nesse terreno de 50 mil reais. A Caixa, a favor da Caixa. Tipo, a pessoa, certo, se vender... Tem que pagar. Para a Caixa esse valor. Para ter a negativa. Para ter a negativa do terreno, senão não tem negativa do terreno. Mas independente disso, tem multa. Gente, mas se tiver a alienação do terreno, a gente não pode pagar, porque a gente só pode pagar quando tiver a negativa do terreno, não é assim? Ela tem que quitar lá primeiro? Sim. Provavelmente ela está contando em receber primeiro para depois...
Isso não pode acontecer. Não, o que pode acontecer sim é o décimo pagar isso aqui, se comprasse, por exemplo, seria constar no contrato de compra e venda ou repasse, e aí... Ter a quitação? Isso, ter a quitação. Isso pode ser feito. Agora, assim, ó, eu realmente aqui não tenho contrato e aí estaria bem... E ele está paginado, né? Ele está paginado, então assim, ó... Não, só tem o carimbo. Só tem o carimbo. Não, tem algumas paginadas na certidão. Então, o que seria interessante seria, porque pelo que ficou demonstrado aqui, atualmente o décimo SEAB seria um gasto comprar um terreno desse. Seria um gasto com muitas outras coisas e ainda seria um gasto com funcionários terceirizados que teriam que ter uma guarita lá para fiscalizar. Porque não temos acesso por aqui. Não, e ainda se colocar um barquinho, cai lá e morre, o décimo tem que pagar. Então, essa possibilidade é descartada. Fazer sobre uma tirolesa. Ou fazer uma tirolesa. Então, assim, eu até acho interessante que tu tenha trazido para a reunião isso, para a gente discutir, analisar, né? Que não tenha sido imposto, poderia simplesmente ter dito não queremos mais e tá tranquilo. Então, é bem interessante ter trazido para a reunião do Concentro, até para a gente ficar sabendo da situação. Como não tem nem a aprovação da engenharia hídrica, que seria a possibilidade de utilizar, que aí realmente tem um projeto mirabolante que seria maravilhoso e que também, como o professor Rogério disse, se nem a sanitária, que tem uma maior empregabilidade no mercado, não está conseguindo, né, dar a volta, se manter, então eu acho que realmente a engenharia hídrica é um sonho. Só que aí a gente vai gastar 1 milhão com esse sonho. Quase dois. Quase dois, somado. E essa casa aí, ó, com a avulsão do que vai de terra, daqui a pouco não vai ter mais esse terreno aí. Então vai ser... E tem mais uma coisa, porque assim, essa previsão da construção da hidrelétrica, né, é uma ideia do Dario, mas não foi feito nenhuma avaliação de viabilidade pela poderia e nada de licenciamento ambiental, porque a gente sabe que a gente pode esbarrar em licenciamento ambiental. Estamos dentro da cidade, pode né? Não. Vai esbarrar. Esbarra. Claro que sim. Né? E mesmo porque eu como engenheiro civil, eu posso até falar, né, com conhecimento de causa. O desnível que a gente tem ali não vai ser muito pouco. É muito pouco, tá? Então, assim, eu acho que a justificativa é meio furada. Fernando. Isso, eu acho assim, eu acho que concordo assim, com a tua fala inicial, eu acho que é uma questão de prioridades, assim, né? Eu acho que nesse momento eu vejo que a prioridade para a gente pensar em outros cursos é a gente ter, pelo menos, a infraestrutura para os 3, né? E realmente acho que isso deveria ser prioridade e, assim, uma leitura mais rápida pode parecer, nossa, mas de repente a gente tem alguma coisa a mais, a gente ganha, isso já está aprovado, mas na nossa situação pode se perder em relação a gente, dificuldade, inclusive, de gerir isso, né, digamos, né, de segurança. Essa dificuldade vai existir. Então, e eu acho realmente assim, que a questão seria priorizar a questão da infraestrutura, né, e em relação dado assim, a conjuntura, né, de repente a gente poderia pensar no processo como a gente está fazendo, digamos, agora, né, mais participativo e rever para frente realmente a questão de outros cursos, realmente até para todo mundo participar desse processo, de poder discutir, que eu acho que é algo mais maduro realmente, né? Até complementando o que o Fernando disse, eu não tinha noção que não tinha no novo prédio um auditório. Nós somos uma universidade, então assim, meu Deus, está sendo feito, até aquele ali, coleginho que foi reformado, tem a previsão de um auditório ali, então a gente não tem uma previsão de um auditório, então realmente é estranho. Temos lá apenas estruturas para salas de aulas e laboratórios, Paulo. Já a título de informação também, né? Agora no dia 7 do mês que vem a gente vai ter a concorrência do prédio ali, né? E em paralelo a isso a gente está trabalhando com um projeto de um segundo prédio. Só que também a gente verificou e nesse segundo também não tem uma previsão de um auditório, né? Então a gente já está trabalhando, vai começar a trabalhar. Paulo, engenheiro, já está trabalhando com a previsão das plantas de um auditório, que daí isso depois a gente deve licitar, né? E de repente a gente vai deixar esse que a empresa está finalizando os complementares guardadinho para um momento posterior. E o nosso segundo prédio, vamos dizer assim, seria um prédio com auditório, ou um centro de eventos, alguma coisa assim nesse sentido, né?
porque o reitor, outro dia em reunião, ele sinalizou que vindo o dinheiro da emenda, o dinheiro que a UDESC complementaria, se não viesse o prédio, o dinheiro da emenda, né, a UDESC se comprometeu em fazer o prédio, né, que a emenda é 5 milhões e pouco e 2,5 da universidade. Exatamente. Então a UDESC colocaria esses 5 milhões. Se vem o dinheiro da emenda, teríamos 5 milhões, né, que segundo o reitor, ele, né, se comprometeu verbalmente, né, mas aí então esses 5 milhões a gente poderia pensar para um auditório, para outras coisas, né. E o dinheiro da emenda deve sair, porque o reitor teve em Brasília, a presidente do fundo assinou a autorização, né, então, segundo o reitor, é questão mesmo de tempo, né, eles têm um tempo lá para o financeiro estar repassando, né, que ele acredita em torno de um mês e meio, já foi 2 semanas, né. Então, provavelmente, a gente tendo dinheiro, a gente pode trabalhar com a possibilidade de ter um auditório, e a gente deixa os projetos que estão finalizando, já deu entrada no bombeiro também, depois seria isso do segundo prédio, né, seria somente dar entrada na prefeitura para estar pronto para licitar, né. Mas ele não fica perdido, ele fica guardado, né, no momento que a gente tiver uma verba, a gente simplesmente apresenta para a reitoria, né, ó, tá tudo prontinho aqui, podemos licitar, né. Até porque nesse prédio que a gente tem a concorrência agora, ele comporta os nossos 3 cursos, e a gente poderia colocar um 4º curso dentro dele também. Então seria não valeria a pena a gente construir um outro prédio maior ainda, que é o projeto desse segundo, sendo que o primeiro vamos ter espaço ocioso. E se o ânimo aqui está em torno de estruturar o centro e consolidar cursos, seria uma estrutura ociosa. Então, nesse sentido, nós estamos, com a ajuda do nosso engenheiro, planejando estruturas que vão ser úteis para nós. Sim. Um auditório, por exemplo. Vamos chamar de centro de eventos para dar um nome para ele, mas alguma coisa não monumental, mas algo que seja funcional e que nos sirva, porque imagine só, se nós formos esperar o nosso primeiro prédio, primeiro H, 2 anos numa perspectiva otimista. O segundo deles, 4 anos, talvez, sendo que se a reitoria bancar mesmo esta verba. E o nosso auditório, para quando? Não é? Então, não me parece realmente razoável ter um belo prédio e ter que pedir para o IFC, para o Elysium, para usar o auditório. A gente precisa caminhar bem. Esse auditório, vocês estão pensando, inclusive, para comportar nossas formaturas, nas próximas? Um auditório principal, maior, né? O projeto a gente vai apresentar em tempo específico, né, Luiz? Isso é por causa dos problemas todos que estão gerando com essas... Justo. O Paulo ficou de... Ele apresentou alguma coisa pra gente, né? E aí ele vai... Daí o Carlos... Ó, seria interessante isso, então ele tá fazendo, ele vai passar a apresentar pra gente depois novamente mais ou menos dentro da nossa ideia, mas... E esses prédios todos em andamento ali, de projetos e tal, não previam auditório, porque a ideia também era aquele centro de eventos, o professor Rogério vai saber dizer melhor. Um desenho. Um ginásio e tal, é por isso que não foi previsto o auditório, a ideia do seu Dario. Isso, inclusive tinha uma pessoa que tinha se disposto a desenhar e tal. E fez? Não. Então é assim, ó, e assim, ó, pensando em valores, né, os terrenos ali dariam em torno de quase 2 milhões, né. A gente tem o exemplo dos SESC, deve ter o São Bento também, em Pinhalzinho, o prédio deles está em torno de 4 milhões. Né? Então a gente teria assim, ó, um dinheiro que a gente poderia chegar na reitoria, ó, lembra os terrenos, aqueles lá que a gente não comprou e tal, a gente poderia negociar com eles. Né? Então vamos dizer assim, seria mais fácil a gente chegar na reitoria e pleitear de repente o nosso centro de eventos, né? Então se torna mais fácil, né? Porque a reitoria ela previu 65 milhões para a construção dos prédios do centro, né? Então nisso a gente tem 12 milhões no CCT,
4 CESP mais 4 em Piauzinho, e depois mais São Bento ainda, que está meio paradinho, né? Então a gente já teria 20 aí, né? Depois vem ESAG, né? Então quando vê, tu extrapola esse número e daí daqui a pouco ninguém se constrói. O nosso valor dos terrenos mais o saldo que a Universidade economiza em função da emenda, já nos construiríamos. Se bobear até o outro H e ainda daria para fazer tudo, né? Praticamente. Então seria mais fácil a gente chegar no reitor, no pessoal lá pra gente. Eu acho que é uma proposta razoável demais para eles criarem algum empecilho. Não é nada mais do que a gente precisa, não existe nenhum enfeite. E aí, detalhe, se a gente conseguir estudar esse artigo 7, a gente conseguir realmente investir em estruturas, todo ano é disponibilizado dinheiro desse artigo. A gente pode também começar a resgatar. Ele é 10% do fundo, né? E aí tem a Lei Complementar 407, de 25 de janeiro de 2008, que regulamenta o artigo 171, o artigo 171 da Constituição, né? E ele diz, então, lá no artigo 6º, 10% para o fundo, 10% do fundo para a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, destinado à implantação ou ampliação de camping no interior do estado. Simplesmente ele diz isso. E ainda no interior, né? Exatamente. É só o interior. Então, assim, ó, o ano passado, pelo que eu estava apurando, que o Gerson, pró-reitor de planejamento, o que ele de informação ele passou para a gente, o dinheiro está disponível para os centros, né? Cada centro faz o que quer comprar permanente, compra, quer comprar terreno, compra, né? Então essa foi a justificativa, a Marina estava lá também, né? No CONSAG, né? E o ano passado eu estava olhando para os centros, ele dividiu de maneira igualitária, né? E não sei se chegou a ver lá no CIGIOF, tem lá, cada centro tem o valor do artigo 171, que foi disponibilizado ano passado de maneira igualitária. É nosso, então. Exatamente. Esse ano ele não consta lá no CIGIOF como disponível no específico conta, né, artigo 171. Mas segundo o Gerson, esse dinheiro está com o centro. Eu tenho minhas dúvidas se o dinheiro está com a gente ou não, né? Porque ele disse que repassou, né? É estranho porque é uma fonte de... Exatamente. Foi ano passado, cada um? Foi 300 e poucos mil. Não, o total deu 6 milhões e pouco, dividido... 600. Mas teve centro que não... Tem 10 centros pequenos? Não tem 10 centros pequenos? Não tem. Enfim, e eu tenho minhas dúvidas se realmente ele está com a gente esse dinheiro, né? Ele disse que está, né? Mas ele não está na fonte, né? E ele disse que disponibilizou no orçamento todo, né? Daí ele teria feito da maneira diferente que foi feito o ano anterior, né? Mas enfim, né? Mas no momento que a gente tiver uma posição sobre o que a gente vai fazer, a gente pode cobrar deles, o dinheiro dos terrenos, tá com a gente? Não tá. A gente quer para permanente, a gente quer para isso, né? Porque assim, a gente tem que pensar também que é o seguinte, a gente vai ter o prédio, né? E nós precisamos mobiliar ele todo, estruturar ele todo. A gente vai precisar uma estação compacta de tratamento de esgoto, que a gente tem intenção de adquirir, isso vai ser licitado, né? Então, a gente não pode esperar, a gente construiu o prédio e agora nós vamos começar a comprar equipamentos, né? No momento que der certo a licitação ocorrendo, dando tudo certo, a empresa começar a construção, nós já temos que começar a comprar os móveis, os equipamentos, para que no final dos 2 anos a gente tenha praticamente tudo comprado. Então o ano que vem, com o dinheiro do orçamento do ano que vem, a gente já tem que começar a comprar. Se for possível, esse ano, de repente, já começar a comprar alguma coisa que já tenha licitado. Exatamente. E guardando. Não deixar para o último ano, né? Então nisso entra também essa questão do próprio dinheiro dos terrenos. Né? Perfeito. Podemos votar então? Se postergamos ou não a aquisição desses terrenos? Então, Renan, o que nós vamos pôr em votação agora é, vamos chamar de um interesse imediato na aquisição desses lotes. Então, é isso que nós vamos pôr em votação.
Como é que poderíamos escrever isso na ata? Dado o contexto, pós-explanação, sugere-se que a aquisição dos lotes seja postergada por tempo indeterminado, sendo posta em votação. É isso? Pode. Bom, então colocamos em votação a postergação indefinida da aquisição desses lotes. Os favoráveis manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Agora, condicionado ao fato de que não tenhamos um contrato de gaveta. Seria isso, professora? Um contrato de gaveta que nos obrigue... Mas ele não vai obrigar daí. Não obriga? Não, ele vai obrigar o senhor Dario. Certo. Porque na verdade... Daí o senhor Dario... É porque ele não poderia assinar. Não poderia. Então ele responde, ele não tem foco. Ele assumiu o risco do contrato. Porque nos autos aqui. Não, e se não seguir o trâmite, nem o juiz vai mandar cumprir. Não seguir o trâmite de passar num conselho. A porque na verdade, é assim, ele poderia ter talvez assinado se aquele contrato for assinado posterior à formação do concurso. Mas se foi feito antes, como você vai se comprometer a comprar alguma coisa se o conselho curador que aprova ou não, né, a aquisição de um terreno não tinha dado essa aprovação? Se um consune não tinha dado essa aprovação. Você não pode se comprometer antes de uma aprovação de um órgão superior. Sim. Não, então deixar sem nada. Nada, e aí tu vai só verificar, talvez o Paulo conversar com eles para ver se tem algum documento. Vamos fazer. Então não menciona nada sobre a possível existência de contratos. Né, Carlos? A gente pode procurar o Isdanir e conversar com ele. Sim. Ele que comunica os demais. Até pra gente, sabe... E até pra gente saber o que mais também deve ter, que o seu Dario deve ter conversado com ele, né? Que tem uma outra propriedade também que o seu Dario... Porque pelo que a gente inicialmente o seu Dario falou, finalizava nessas 6. Mas não é verdade. Depois, um outro dia, conversando com o seu Dario, ele falou que tem uma outra propriedade pro lado de cá, não sei aonde. Daqui a pouco a gente chega em julho. O Isdanir está tentando convencer a pessoa a vender. A gente vai criar gado? Na realidade é o seguinte, o único imóvel que realmente interessa é esse que está aqui. Exatamente, né? Então... A única que seria interessante é dessa mulher aqui da casa que está no meio do terreno, né? Esse porque aí a gente fecharia a rua, porque a prefeitura já assinalou que eles... Se comprar aquilo... Por que não compraram ainda dessa mulher? Porque ela quer vender, mas o preço é 1 milhão, né? 1.600.000. Carlos, e por que vocês não pedem para o Estado desapropriar? Então, assim, é a melhor forma, porque daí vai um avaliador, vai dizer quanto vale, e aí o Estado desapropria, ela vai brigar anos na justiça e não vai ganhar nada. Mas é a melhor forma de adquirir. Entendeu? Eu tava pensando nisso, só que assim, ó, nós precisamos daquela parte ali agora. Talvez a gente vá ocupar essa parte da casa daqui a... Mas mesmo assim, né, tá dentro do campo. Só que tá dentro e vai valorizando. E uma coisa, ou desvalorizando. Se a gente comprasse aquela casa, o que acontece? A gente consegue cercar e em termos de gestão do centro fica uma coisa única. Hoje a gente tem parte do campus de um lado da rua e parte do campus do outro lado da rua. Comprando a casa, a gente conseguiria o processo de aquisição, né, da rua ser passada para o UDESC e a gente consegue cercar tudo e ficar um campus único. Carlos, eu pedi um parecer para a Procuradoria, então, sobre uma possível desapropriação, porque até eles emitiram um parecer, aí a gente traria para reunião de novo esse parecer, porque é o que eles dizem sobre uma desapropriação interior. E quem vai fazer teria que fazer o governador. Então a UDESC teria que... Isso, demora. Teria que solicitar para o governador, aí depois vai começar o processo. E ela não tem escolha. Ela vai receber o dinheiro, ela tem que sair. Porque realmente vai começar ela a querer mais dinheiro. Sim, e aí, que é um valor que pode fazer é falar para ela, olha, pode até chamar ela para conversar e falar, a senhora quer vender por um preço que seja barato? Porque se a senhora não quiser, não vai entrar no processo de desapropriação. Deixa avisado. Porque também é uma forma de ela pegar e baixar para chegar na realidade. Eu acho que a gente teria que chamar, conversar com ela também, né? Porque a gente não teve conversa com ela, né? Ela teve sempre a conversa com o seu Dario, aí ocorreram brigas, né? De
chegar a ponto de ela jogar lixo aqui para dentro e o seu Dario mandar o Silva jogar de volta para dentro do terreno dela, né? Então, em virtude disso, a gente também tipo, não sabe qual a opinião, de repente, dela agora, que tem uma nova gestão, o que ela poderia... De repente, essa birra que se formou, de repente, quando vê a casa... Será que eu consigo amaciar ela? De repente... De longe, de longe. Vamos ver o sentido, vamos ver o sentido. Se você chegar pertinho dela, eu acho que você amacia. Carlos, a gente tem, olha, tem todo o nosso voto, nosso apoio pra ele fazer tudo que é possível. Não, mas o amaciamento... Porque foi a sugestão que eu daria pro João Marcos, que era pro João Marcos chegar nela. O Carlos aí agora surgiu assim, e lá onde é que tem aquela casa em Chanel que foi comprado pensando nisso? Hoje eu entrei em contato com o coordenador da restauração da Estrada de Ferro. Ele vai vir aqui no dia 22, Otávio, Georg Júnior. Ele vai trazer aqui um engenheiro que trabalha com ele na restauração. Vai trazer, segundo ele, um especialista em arquitetura em Chaimel, que já atuou nos levantamentos que ocorreram em Blumenau e em Dayal, e eles vão elaborar para a gente um projeto de remoção, desmonte e remonte da casa. Num segundo passo, a gente vai ver para onde mandar essa casa. Se interessa, talvez, deixar aqui, fazer uma quitanda com ela. O vice-prefeito disse assim, olha, eu sugeri para ele, tem o terreno do centro de eventos, já tem uma casa em Chaimel lá, gostaria dela lá. Ele fez, bom, seria bom, não sei o que, quem sabe. Sim. Né? E aí nós teríamos aí um voluntariado, né, sem custo, né, para desmanchar e levar embora. Levar embora ou deixar aqui, depende do que nós quisermos. Né? Isso se for viável, né? Tem que ver se a viabilidade da construção, né? Do desmanche, do desmonte? Não, estrutural. Eu entrei lá. Como tá? Todo aquele madeiramento de estrutura de parede é tudo canela e peroba. Aqui tá bom. Tá bom. Telhado. Os caibros, né? Os barrotes do assoalho do sótão, tá tudo bom. O assoalho é sólido. É uma madeira histórica, que lá é tudo, como é que chama? Chama de farquejado, né? Não tinha nem serra na época, só montava uma linha assim, isso meu pai contava. Trabalhava com madeira e na base do machado cortava um barrote, um caibro, mas enfim, o que está comprometido lá são os caibros do telhado. Lá em cima, no assoalho do sótão, é um mar de cupim. Então, mas essa visita no dia 22 é para levar o Otávio e esse especialista lá, para que eles olhem bem a casa e possam ver a solução. Né? Então esse é um abacaxi. E aquele terreno ele foi adquirido pensando na engenharia hídrica. Beira de rio também. Beira de rio. Mas é um terreno maior. Mais ou menos está desse lado, né? Pelo menos está desse lado. Tá emendado. Daria para fazer a cerca ainda e cercar tudo, né? Dá para utilizar a parte da cerca da outra casa que foi adquirida no mesmo momento e fechar ali paralelo à rua e à igrejinha, né? Vamos então adiante. Então temos as inclusões de pauta, que é a primeira delas, homologação de processo seletivo. Se é o mesmo? É o mesmo. É o Departamento de Engenharia Sanitária, está solicitando a abertura de processo seletivo para a área de geoprocessamento e topografia. São 8 horas para 2015-2. Precisa para quê? O professor aprovado nesse processo seletivo irá ministrar as aulas de geoprocessamento, 3 créditos, coleta de dados geográficos, 3 testes e parte da disciplina de geotecnia para obras hídricas. Essas disciplinas eram ministradas pelo professor Marcos Piovesan, professor substituto do Departamento de Engenharia Sanitária, que está sendo desligado do departamento. Ele vai ser desligado para trabalhar só esse semestre, né? E o contrato dele não será renovado. Então, no lugar dele, é o processo seletivo. Daí tem a banca, né, que eu acho que já tem que... Eu acho que aprovamos a banca. A banca examinadora, presidente Rogério Simões, e os membros Eduardo Belo Rodrigues e Helene Jumbut.
E suplente já para suplente. Ok. Então abrimos rodada de 3 minutos, manifestações, não havendo. Colocamos então a votação, a homologação do processo seletivo. Os favoráveis, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Vamos então à próxima inclusão de pauta. E a homologação da banca, né, João? Sim, está aqui. Temos aqui a solicitação do professor Pablo para participação em evento. Então, trata-se de processo de solicitação para participação no evento ELAES 2015, que é um evento em área de engenharia de software, que vai de 30 de junho a 13 de julho de 2015 na cidade de Porto Alegre. O professor possui trabalho aprovado para a apresentação no evento, sendo ele um mini curso intitulado Vivencial da Metodologia Ágil Scrum. Conforme processo, o interessado solicita pagamento de diárias e passagens. A solicitação já foi aprovada nas demais instâncias em que tramitou, ou seja, departamento e comissão de ensino, estando em conformidade com a resolução 02891 do Consune. Então, diante do exposto, sou de parecer favorável à solicitação para participação em evento no período de 30 de junho a 3 de julho de 2015, do professor Pablo Scheffel. Então, abrimos para manifestações. Não havendo, colocamos em votação. Os favoráveis, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Bom, temos a última inclusão de pauta, que seria uma comunicação, a comunicação de desistência de mandato da representação docente do professor Rogério, titular, tendo como suplente o professor Geraldo, porque sendo agora empossados como chefes de departamento, eles passam a ser membros natos, né, desse conselho, aproveitando agora a abertura no futuro próximo de edital para novas eleições, então, para a composição dessas vagas. Os dois. Com encerrada a ordem do dia, abrimos para as comunicações. Desculpe, professora. Eu não sei, é que eu tinha falado com a Mari que eu também quero pedir. E aí eu achei que era o meu, mas aí eu não, era... Para sair do conselho. Ah, a senhora vai pedir para sair do conselho? É. Bom, eu acho que o trâmite é Eu peço primeiro um termo de desistência, não aí é? passa na próxima reunião quando eu não tiver. Eu acho que sim. Eu nunca passei por uma situação dessas. É que assim, a professora Eida vai assumir 3 disciplinas, né? No próximo semestre. E daí ela vai ter que sair dos conselhos, do CONCEP e do CONCEAD. Ela até me falou, e aí quando nós ouvimos ali, eu não sabia que era o... Pensamos que era o dela, nem sabia também que ela tinha... A gente teve que pedir porque teve a mudança da... Pois é. Mas então, professora, eu acho que Eu peço por escrito daí. Isso. A primeira coisa é apresentar um termo. Correto. Tá. Abrimos para comunicações pessoais. Alguém se inscreve? Sou o Rogério. Alguém mais? Ninguém mais? Eu também. Professora aí. Alguém mais? Mudou de ideia? Paulo. Isso, Paulo. Não, Carlos, não peça mais. Encerrado? Alguém mais? Cada vez tem... Sou Rogério. Não, só para comunicar, né, teve o último CONCEP, e no último CONCEP teve, de novo, o CAV submeteu a reforma curricular do curso de Engenharia Ambiental para Engenharia Ambiental e Sanitária. Né? Esse processo, o Lucas pediu vistas, né, está na minha mesa para analisar. Hoje eu vou colocar no departamento a situação, né, e vamos ver quais atitudes o departamento vai tomar, vai analisar o processo, vai ser relatado na próxima reunião, mesmo porque esse processo ele já foi negado anteriormente, então a gente tem que ver o que eles estão propondo, se estão propondo alguma coisa de novo.
né? Mas só para informar que o departamento está trabalhando para tentar solucionar essa questão, né? De alguma forma que seja boa para o centro, né? Então, provavelmente numa próxima reunião será comunicado o posicionamento do departamento e o que a gente vai estar tomando de atitude também, mesmo porque acho que o centro vai ter que, né, se unir, né, por um lado ou por outro, dependendo da situação que a gente for escolher, para defender o curso que a gente tem, ou uma alteração do curso, ou o que for decidido, né? Então eu acho que é preciso que seja comunicado para todos, para que a gente possa trabalhar junto em relação a isso. Perfeito. Fazendo um adendo, né, que eles já tentaram, essa é a segunda tentativa, e provavelmente fracassando esta haverá uma terceira, e depois a terceira talvez a quarta, porque eles também têm um problema bem sério para resolver lá, e que não indica, enfim, ânimo de desistência, né? Eu tenho um Dario 2 do... E se aprovasse lá, não teria como aprovar aqui também? Por exemplo, não seria bom para a gente também ter ambiental e sanitária? Poderia, mas aí é isso que a gente está discutindo no departamento. Hoje a gente tem reunião do departamento agora no final da tarde. Então vai ser colocado várias opções que a gente já levantou, né, e o departamento vai, né, que isso tem que partir do departamento, né? Então aí o departamento vai ter que sentar e decidir o que a gente vai fazer. Vamos brigar até o final, até um sair morto, vamos tentar chegar numa medida paliativa, vamos mudar o curso, né? E mesmo porque amanhã eu tenho uma reunião com todos os departamentos sanitários, porque saiu um bafafá no Facebook que todos os professores de sanitária já tinham concordado que vão ser tudo transferido para o CAV, né? Que só eu, o Jarvis e a Priscila ficaríamos em Ibirama, os outros já tinham tudo concordado que iam embora, e que os alunos também todos seriam transferidos, e que o curso daqui ia ser fechado, e que, né, assim, o texto... o problema. Eles resolveram todo o problema, então a gente também tem que ter um posicionamento do departamento, primeiro para, eu acho que acalmar todos os alunos, e também para mostrar que não é bem assim, independente do curso, ter essa reforma curricular aprovada não significa o fechamento do nosso curso. O nosso centro continua com o curso. Mas aí a gente tem a preocupação da subsistência do curso, da procura do curso, da gente conseguir ter realmente um curso de qualidade e com procura no centro. Então essa é uma das preocupações, né, que a gente está tendo. Então só nesse quesito que a gente vai estar também discutindo. Né? Lá no CONCEP, na última reunião, Laguna tem um problema muito próximo de sanitária aqui, com a engenharia da pesca. Eles tiveram também 1,40, parece, por vaga, né? Nós não deu 1. Né? E assim, desses 0,96, a gente sabe que tem alunos daqui que fizeram vestibular. Então, quer dizer, que não são todos alunos novos. Mas a gente também tem um agravante, né? Que o CAV, ele faz a propaganda, isso já foi denunciado para a reitoria, eles não tomam nenhuma postura com relação a isso. A propaganda deles é que o curso deles é Engenharia Sanitária e Ambiental. Já há 2 anos eles têm essa propaganda. Sem esse processo ter sido aprovado em nenhum conselho superior. O que a Engenharia da Pesca fez lá? Eles aprovaram no CONCEP agora, eles aprovaram no SAD. Eles aprovaram, então, vestibular de verão Engenharia da Pesca e vestibular de inverno Ciências Biológicas. 2 cursos dentro do mesmo departamento, né, de Engenharia da Pesca. Porque ele comentou, ele disse, no próximo semestre os professores têm PTI, mas no outro eles não têm. E aí o professor sem PTI... Mas eles têm problema, sabe qual foi o problema sério deles, né? Por eles terem uma procura baixa do curso, as divisões de turmas práticas que eles tinham não ocorreram. Só que eles contrataram todos os professores previstos no projeto político-pedagógico. Faltam 6 aí. Mas assim, em algumas áreas foram contratados, e aí o que é que acontece? Não teve a divisão de turmas, o PTI do professor não é justificado. Pois é. Então eles estão com um problema sério por causa disso, esse é o primeiro ponto. Outro é o que eu vou levar um pouquinho a experiência que a gente tem, por exemplo, do CCT, que é um centro grande. Licenciatura, meio do ano, a turma também não fecha. Não, é bacharelado. Mas esses cursos,
seja matemática, física, né? A turma não fecha. Eu perguntei, mas por que metade do ano? Ele disse, que de verão a gente tem para pesca, a gente não tem no inverno. Mas não é um curso forte para ter no inverno. Também então, assim, eu não sei se eles vão resolver o problema deles ou estão criando uma... Por isso que é uma coisa muito... que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de resolver, né? Era muito fácil falar assim pra gente, olha, vamos fechar o sanitária e vamos abrir um outro curso no lugar, vamos, né? Fecha a turma de inverno e abre um outro curso. Mas será que essa é a medida melhor? A gente tem que tomar muito cuidado para não estar criando um outro problema. Lá no curso de enfermagem do CEL e Palmitos, eles fecharam enfermagem e abriram tecnologia moveleira. Né? Eles têm, em 3 ofertas de vestibular, 15 alunos em moveleiro. 15. E eles têm que formar esses 15 alunos. Então, quer dizer, eles solucionaram o problema de enfermagem? Tudo bem, mas criaram uma agora de moveleira que está sendo muito maior. Então, é muito complicado a gente lidar com isso. Né? Então, e outra, você pega o corpo docente do Departamento agora de Engenharia da Pesca, por exemplo. É um corpo docente que vai ser especializado no quê? Em engenharia da pesca ou em ciências biológicas. Por mais que o curso tenha afinidade, né, o fato desse curso de repente criar 2 linhas e um puxar para um lado e um puxar para o outro, isso daí é bem delicado. Até eu estava pensando nisso, porque ele comentou que eles têm 6 vagas ainda, né, para concurso público. Daí eles vão querer 3 para engenharia da pesca e 3 para ciências biológicas. E aí até uma preocupação que vocês têm que ter no departamento, que tem um curso agora que está 5 vagas, que está aí. E o curso tem que considerar isso, porque tem mais 5 professores vindo, nossa, né? 4. 5, não? 4. Então, também tem que pensar nisso. E aí, assim, é uma briga, né? Aí, né, que nós vamos falar, porque o centro não tem estrutura, o nosso centro não tem estrutura, né? Que foi uma das coisas que colocaram no Facebook. Mas aí é aquele negócio, o centro não tem estrutura, então nunca vai abrir nenhum curso num centro no interior, né? Ou vai ser criado centros no interior. Vai continuar só nos centros que tem já estrutura formada. Então é um problema, a gente sabe que é um problema. A gente está tentando resolver com a construção de novo prédio, com a montagem dos laboratórios, com a contratação de professores, mas existe um período, né, para isso acontecer. Então, a gente vai ter que discutir, vai ser colocar todos esses pontos. E vamos ver se a gente segura mais um tempo para ver o que acontece, que foi até uma coisa que eu tinha já colocado no Carlos, ou se a gente vai propor alguma alteração, vai ter que ser uma coisa pensada com muito cuidado. Né? Uma das propostas que a gente tinha, a gente está fazendo o processo de reforma curricular, e já foi definido, o curso não vai ser mais integral, ele vai ser só diurno. Então, nessa proposta de reforma curricular, a gente já ia propor que ele acontecesse só no período matutino, por causa do aluno ter possibilidade de estágio fora, facilita, né? Porque essa alternância de turnos. Né? Então, essa já era uma das nossas preocupações de tentar melhorar o nosso índice de candidato vaga. Mas se isso do caso acontecer, talvez essa tentativa não seja, só essa tentativa não seja suficiente. Então a gente tem que começar a pensar em todas as possibilidades. Né? Mas só para dizer que o departamento não está parado esperando ver o que acontece. A gente já está pensando. E isso vai ser discutido hoje. Boa sorte. Obrigado. Professora Hilda. Eu vou na frente. Sim, a conversa é meio longa. Não tem os 3 minutos, né? Não, livre. Olha, então assim, gente, como... Começa a bater palma por depois. Começa a bater palma. Como último assunto, e aí como eu vou pedir para não participar mais do concentro, eu quero trazer para vocês a situação do motorista da UDESC, que eu gostaria, do CEAV, que eu gostaria que o Conselho de Centro resolvesse essa situação. Eu acho que é um absurdo estar numa situação judicial, tá? Então eu vou expor para vocês um pouquinho rapidamente a história. Foi chamado Felipe, tá? Antes mesmo de completar o estágio probatório, o Felipe foi transferido para Florianópolis. O Felipe hoje, ele teve um problema na coluna, ele está somente na parte administrativa, ele não está mais viajando. Foi chamado segundo lugar. O segundo lugar, ele foi nomeado e não foi dado a posse para ele porque ele desistiu. Ele tinha passado já num outro concurso, ele foi chamado no outro enquanto ele foi chamado aqui. Qual é o processo automático? Se chamou o segundo, tem vaga. Então teria que chamar o Rubi. E aí o Dario não chamou o Rubi.
E aí, um pouco antes de terminar o prazo do contrato, do edital, o Rubem foi lá no escritório, aí a gente acabou fazendo o processo dele, fizemos um mandado de segurança, pedindo liminarmente que ele fosse chamado, e todo mandado de segurança tem que ter o pedido liminar, senão não tem questão de existir. O juiz daqui negou o pedido liminar, porque ele disse que ainda tinha um prazo para chamar o Rubem, mas a gente sabia que não ia chamar, né? O Rubem já veio falar com o senhor Dario disse que não precisava de motorista em Ibirama. E aí eu recorri, fiz um agravo de instrumento para o tribunal, e o tribunal mandou chamar o Rubem, já tinha passado o prazo, então o processo estava em Ibirama, mas o tribunal estava analisando a situação. O tribunal mandou chamar sob pena de multa de 50 mil reais ou 20 mil reais, não lembro bem certinho, por dia até o limite de, eu acho que era 2 mil até o limite de 50 mil reais. E eles chamaram, o DESC chamou. Então o motorista ele está aqui provisório. Ele está aqui por causa de um agravo de instrumento, por causa de uma medida. O juiz aqui de Ibirama, ele deu a sentença dizendo que ele não mandaria chamar, que ele acha que isso é a interesse da administração, mas como o tribunal mandou, ele não pode fazer nada. Então ele deu toda a decisão dizendo que não chamaria, mas no final ele disse, não posso fazer nada. O tribunal chamou, então está chamado. E então o DESC perdeu, e aí o motorista está aqui trabalhando, mas aí o DESC recorreu. E aí, quando eu fui fazer a resposta ao recurso, gente, eu fiquei mais chocada ainda por verificar as horas que o motorista faz. No recurso, o DESC diz que o motorista não precisa, que o SEAV não precisa de motorista. O tempo todo, tem uma declaração do professor Dario no processo dizendo que o SEAV não precisa de motorista. E aí, quando eu fui verificar, por exemplo, todos os centros, que era o edital 1 de 2009, todos os centros, um pouquinho antes de terminar esse edital, chamaram todos os motoristas. Porque parece que não vai mais ter concurso para motorista, alguma coisa que está sendo discutida na reitoria. E só nós, tá? Só nós. Aí eu coloquei até no processo, eu coloquei fotos aqui, o CCT chamou, São Bento chamou 2 motoristas, tem um curso a mais que nós. Não, 2 cursos, um a menos. Um a mais. Não, São Bento. Tem 2. Um a menos. Então, tem 2 cursos lá. Tá, eu copiei lá do site, deixa eu ver. 3. Tá, 3? olha só, tem 3 motoristas em São Bento, mas tem lá o curso de, deixa eu ver aqui de São Bento, terceiro motorista, eles chamaram 3. E tem lá em, Planalto Norte? CEPLAN. Daí tem bacharelado em sistemas de informação, tem engenharia de produção com habilitação em mecânica, tem tecnologia em sistema de informação e tem tecnologia industrial mecânica, aí eles têm 2 tecnólogos. Não, mas o problema foi eu tô falando que é 2 porque em produção foi substituição tecnologia mecânica. Então foi substituição. Tecnologia de sistemas em substituição, o bacharelado em sistemas em substituição à tecnologia. Então são 2 cursos. Entendi. Então quer dizer assim. Aqui que tem 3. Mas é 2. Porque é 2. Então assim, tem 4. Então assim, a situação até piora. Que lá eles chamaram os últimos 2 que estavam. Tem 3 motoristas. E aqui nós temos um processo, gente. Não é assim por nada. Para mim, continuar com o processo, eu não posso advogar contra o DESC, eu fiz aqui no nome da minha sócia, tudo bem. Só que assim, ó, é uma coisa chata, não por mim, sabe? Porque por mim tanto faz, mas é por ele. É por ele, o medo dele, ele disse assim, Hilda, daqui a pouquinho, agora o DESC recorreu. Foi pro tribunal, e aí eu fui lá no tribunal e consegui vincular naquele desembargador que deu a decisão. Tá? Então eu disse, aquele desembargador que deu a decisão lá tem que ir pra turma dele. Aí foi vinculado, então possivelmente a decisão do tribunal vai ser favorável. Mas aí o DESC vai recorrer de novo pro STJ, sabe? Mas, professora, eu já acho, só para começo de conversa, que isso não procede. Porque a gente precisa de motorista. E eu demonstrei isso, e aí o DESC diz que não tem dinheiro para pagar motorista de SEAV. Mas como não tem? Abriu uma vaga para concurso? Pois é. Então, assim, eu tenho aqui... Porque assim, ó, é claro que a Projur fez um recurso... Exato. A Projur fez um recurso com base nos recursos que ela já tinha, dizendo que não tinha folha para pagar o motorista. O meu medo, eu vou dizer para vocês, que é essa informação de que a Projur disse que a UDESC não tem folha. E então, assim, ó, a UDESC, o desembargador, claro que ele já percebeu que tem folha. Porque chamaram o segundo e aí o terceiro não chamaram por quê? Então ele já percebeu que é uma situação, e eu fui conversar pessoalmente, é uma situação que foi ali, eu não sei o que aconteceu, como eu não sei o que acontece. E aí
O que tem o problema que ele disse é que no recurso diz que não tem folha, entendeu? Mas aí eu peguei, e ainda depois do recurso, quando ele foi para Floripa, eu levei os horários do motorista para ele. Então tem dias, ele tem horas, tá sobrando horas para ele, quer dizer... Está faltando motorista está ainda? Está faltando motorista. Então assim, ó, o que eu acho que é um absurdo é a gente ter um servidor que tá aí com medo de... que organiza a vida, que tá com medo de ser mandado embora, sabe? Então, eu não posso fazer conta, eu tô fazendo minha reforma, mas eu não posso fazer conta porque vai ficar daqui uns dias, sabe como é que é? Então, e precisando de motorista. Então, todos os centros, Joinville chamou motorista, Joinville já tem 5, agora chamou o 6º motorista. Todos, nesse edital 1 de 2009, que foi prorrogado por mais 2 anos, então ele terminou ano passado, 2014, todos chamaram motoristas. Só o SEAV que não. O SEAV, pelo contrário, deu uma declaração dizendo que não precisa de motorista. E eu não posso agora revogar essa declaração? O que eu acho que pode ser feito é o concentro. Dizer que precisa, ou então o Carlos dizer que precisa de motorista e conversar com a reitoria para a reitoria pedir para a Projur retirar. Uma coisa que foi, agora, desculpa só se eu estiver enganado, tá aí, mas se procede a minha informação ou não. Mas uma coisa que na época, eu lembro que eu conversei com o professor Heron, eu falei assim, professor, a gente precisa de motorista. Apesar de eu ficar batendo no martelo, a gente precisa. Ele falou, eu sei, só que agora, parece que a gente ser uma instituição pública, a gente tem que recorrer. Porque não pode aceitar na primeira? A gente não pode deixar de nos defender do porquê que não recorreu. Mas a gente pode justificar. Mas aí eu acho que agora pode ter uma justificativa dizendo que é uma situação diferente. Porque eu lembro que na época, ainda quando o professor Dario estava como diretor-geral, eu lembro que ele falou, infelizmente, é um processo que veio até a gente, e a gente não pode deixar de se pronunciar. Mas se não tivesse uma motivação, porque na administração, na administração pública, todos os atos precisam ser motivados. Tanto que teve a motivação do professor Dario, quando a Projur perguntou por que não chamaram o motorista, o professor Dario deu todas as informações de que o Paulo dirigia, de que um monte de gente dirigia e que não podia. Tá? E, gente, eu quero dizer para você o seguinte, desvio de função que coloca em risco a vida de pessoas. Tá? O semestre passado eu fui questionada por que eu parei de participar que tu entrou no comitê de ética. Porque eu fui com uma pessoa dirigindo que ela estava bêbada. Eu nunca mais fui. Ela estava bêbada, ela estava de ressaca. Eu cheguei em 2 horas em Floripa. Menos. Não, foi 2h15, alguma coisa assim em Floripa, a pessoa bêbada, ultrapassando tudo. Eu cheguei em casa, eu nunca mais. A pessoa foi até lá, bêbada, eu não pude dormir. Eu tive que, ir tomando água, dando água, conversando com a pessoa com medo que ela dormisse. E aí depois que a volta foi mais tranquila, porque a pessoa dormiu enquanto eu participei da reunião. Eu cheguei lá, eu falei para a professora, que era a presidente, eu disse, eu não participo mais. Eu não participo. SEAV não tem. Eu não participo. Então assim, Hilda, por que tu não foi? Eu adoraria participar do comitê de ética. Gente, mas vocês não sabem o que é em Floripa em 2 horas e pouco? Ultrapassando tudo. A pessoa estava bêbada. Não estava bêbada porque estava de ressaca. Não tinha bebido, Eu relatei a situação pro professor Dario. Eu cheguei, a primeira coisa, no outro dia, relatei a situação pro professor Dario. O professor Dario disse pra mim que eu estava louca. Então aí eu esqueci a situação e aí mandei uma correspondência para o conselho pedindo desculpas, mas eu não poderia participar. Então assim, eu acho que é inevitável que precisa de motorista, porque ele tem experiência. Eu fui com o Paulo, nossa, o Paulo é outra coisa na direção, mas o Paulo, ele é diretor administrativo, então o que ele vai estar dirigindo? Acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa, exatamente. E aí o seguinte, como eu disse, os atos administrativos precisam ser justificados, motivados. Então, tendo uma motivação de um ato administrativo, não vai ter por que a Projur não retirar. Só que vai ter que motivar. Mas eu entendi a situação. Sem motivação, ele tem que recorrer e ele vai recorrer até o STF. Mas é o que eu falei, naquela situação,
aquele negócio não tinha centro, motivação. O centro não tinha motivação. E vai por mais que outras pessoas falassem. Não, todo mundo fala. Tá, que todo mundo falasse que precisava, que você vai dar de eu sempre falava em casa precisa projeto, eu não sei, mas muito. Não é o motorista que vai, não é o motorista. Então, se eu for e não voltar e não for motorista, tu processa. E ele lá em casa é isso. Porque se é o motorista que está dirigindo e acontece uma fatalidade, tava um cara que era contratado para aquilo. Mas agora você passa um dia inteiro numa reunião. Exato. Né? Tu quer voltar dormindo? E ainda dirigindo e voltar dirigindo é pra matar. Por isso que eu sempre fui contra de outras pessoas, sabe assim, por mais, numa falta, né? Se a gente tivesse candidato aprovado, tudo bem, a gente está quebrando o galho porque a gente precisa se deslocar. Agora, tendo, é complicado. Gente, assim, ó, como eu tô saindo aqui eu acho que as coisas têm que ser trazidas pro conselho. Senão fica um diz-que. Então, assim, se trazer pro conselho, decidir, eu acho que é uma coisa que torna transparente. E o processo ele vai seguir, o problema é que ele vai seguir até o STJ. E quem tá gastando? O Rubem, porque ele tá me pagando, entende? Então, assim, o Rubem tá gastando, o Rubem tá numa situação que eu acho tão triste, porque, gente, ele é um bom motorista, ele, sabe, ele não queria, o Dario dizia pra ele, por que tu não fica no SAMU? Ele não queria mais trabalhar no SAMU, porque o SAMU trabalha de noite, a noite toda, então, quer dizer, ele tem o direito, mas ele tem que... Exatamente, ele passou. Quer dizer, então, que sob o aspecto jurídico, se eu enviasse um ofício a Projur argumentando de que nós precisamos de motorista, seria a motivação que eles... Com o controle de horários dele. Que eles poderiam ter, então, e aí ficaria o encargo deles. Sim. Eles não recuariam se não quisessem, então. Exato. Aí eles não têm mais motivação para prosseguir com o processo. É um resguardo para nós aqui, né? Eu queria trazer na próxima reunião do conselho. Eu acho que eu vou então tratar de elaborar esse ofício e enviar então a Projur, porque o Rubem ele tinha conversado comigo, né? Antes da posse, me explicar da situação. Eu achei que já estava resolvido. Eu levantei a mão também justamente por isso, porque o Thiago, outro dia até o Thiago comentou comigo, que eu não sei se ele já tinha conversado com o professor também, e a gente até achava que não tinha mais havido recurso, porque a Projur também não nos procurou mais, e o Thiago disse que ia esperar a Projur procurar e ia já dar essa ideia pro professor, assim, da gente desistir, sabe? Porque não tem cabimento. Aquilo ali foi, todo mundo sabe, também não preciso ser hipócrita aqui, foi uma decisão da gestão. Não, foi uma decisão do seu Dario. Ele não queria o motorista, ele achava que como tava bom. Tava todo mundo ali fazendo das tripas coração, o Paulo dirigindo quase todo dia, o Piva dirigindo, todo mundo dirigindo e trabalhando e as coisas atrasando. Era uma posição do seu Dario, de não querer o motorista, porque para ele estava dando certo do jeito que estava. Então, outro dia até o Thiago tinha comentado comigo, ele disse, eu acho que não deu mais em nada, porque senão a Projur não nos procurou mais, eu ia dar essa ideia para o professor Carlos, mas agora a professora Hilda disse que recorreram. Então... Como recorreram, eles já não tem. Só que o problema do recurso é eles utilizar e comprovar ali que está muito gasto com o pessoal. Aí o tribunal começa a ficar com medo, sabe? Mas aí aqui no gasto com o pessoal, o salário de motorista é tão baixo relativo ao... Ele está recebendo, além do salário, ele está recebendo hora extra todo mês. E ainda assim, é uma necessidade. Sim. É uma necessidade. Então, eu acho que isso pode constar em ata, mas então eu vou elaborar essa CI ou esse ofício, seja lá o que for necessário. Vou fazer o levantamento, então, da carga horária, enfim, argumentar e deixar claro que ele é aqui uma necessidade evidente, não é um luxo. E aí, então, oferecer para a Projur... Oi? Seria de 2 Rubens. E aí, então, apresentar para a Projur a motivação que ela precisa para desistir. Então, será feito. Havendo mais alguma coisa? Tem o Paulo. Dentro desse assunto do Rubem? Tá, estamos acertados então. Paulo. Só a modo de informação, eu acredito que hoje eles devem ter concluído toda a parte da drenagem ali, que a última parte era a colocação das calhas, né? Eles já estavam ontem a metade do serviço, hoje eu não olhei ainda, vou olhar agora, né? E embora a gente tenha notado que a água parecia que estava saindo ainda no pátio, né? Depois a gente descobriu que aquela água que saía no pátio não era propriamente só da água que ficava em volta atrás do prédio, né?
Mas a drenagem é importante porque ela preserva o prédio todo. E a gente viu que tem uma água que desce da Casa Amarela e do escritório lá em cima, que tem uma canalização ali, né? Então a empresa que fez ali a drenagem, eles incluíram um tubo dentro da drenagem dessa água que desce lá de cima. Eu tenho ainda minhas dúvidas se não vai aparecer água no pátio, né? Que pode, eu estou esperando chover bastante para ver o que vai acontecer. Segunda-feira. Porque pode ser que seja ainda que aquela água surja de um outro local, né? Então, mas se surgir, a gente vai também procurar... O que tem debaixo desse prédio, só Deus sabe. De repente, abrir aquele local ali para ver, né? Mas eu torço que seja água realmente lá de cima. Sabe que não é uma fonte de água? Não, porque ela é suja, né? Não, tem horas que ela sai suja, né? Que... Mas, enfim... Se for essa água lá de cima, ela está canalizada dentro da drenagem e no momento que a gente tiver o prédio, vai ser demolido as casas, daí acaba com essa água que desce, né? Outra coisa também, tu abre a janela, tu vê que o negócio deve estar assim. Isso. Exato. Não está urgência. E aí a ideia que a gente tem, que o Paulo Engenheiro também está trabalhando nisso, e a gente chamou os bombeiros aqui para eles fazerem uma visita, para a gente poder ter a alvarada daquele prédio ali que a gente reformou do 1 a 6, né? E a gente tem a ideia de reformar o restante dele todo, inclusive com a pintura externa, né? Deixar o prédio apresentável. Então, em virtude dessa previsão da gente estar reformando ele todo, né? Trocando telhado, essas coisas assim, a gente já resolveu, vamos chamar o bombeiro para eles nos notificar e dizer o que a gente tem que fazer para adequar, hidrante, caixa d'água com a reserva técnica, essas coisas assim, né? Aí onde eu tive no bombeiro, eles deram um prazo para a gente apresentar agora o projeto preventivo de incêndio, que vai ser, a gente tem 4 meses para apresentar, o Paulo já está trabalhando nisso, né? Então, em cima disso, em cima dessa documentação também, dessa notificação do bombeiro, disso tudo, a gente vai apresentar para a reitoria também como justificativa para a gente reformar o prédio todo, trocar o telhado, né, adequar ele todo, né? Então, a gente tem como... aquele que tá pronto? Da 1 a 6, né? E daí o restante da 7 a 14, a gente trocar o telhado dele, né? E adequar com hidrantes, conforme os bombeiros, exato, né? E daí pintar ele todo por fora, né? Daí a gente depois vai ter que definir a cor, essas coisas todas, né? Resumo, pelo amor de Deus. Então a gente já pensa que, tipo, com o prédio novo a gente tem um outro prédio que a gente entende que é um prédio que ele é mais novo, é um prédio que dá pra gente usar ele mais tarde como almoxerifado, sala para patrimônio, sala para depósito, né? Porque a gente também vai ter um prédio novo, mas nunca se pensa nessas coisas, tipo almoxerifado, uma sala para isso, uma sala para depósito, uma sala para aquilo, por enquanto a gente tem as casas, né? Enquanto a gente tiver necessidade, a gente pretende usar elas, né? Depois a gente tem o administrativo, vamos levar o administrativo para dentro do prédio novo, ou de repente não, podemos colocar, por que não, naquele prédio ali, né? Então, a gente entende que não tem necessidade de demolir aquela parte como era a ideia inicial, né? Claro, o nosso auditório aqui, essa parte do lado de cá, a gente entende que realmente não tem mais condições e a gente vai demolir, né? E para concluir, né, a parte da questão de usar as salas lá, a sanitária já está lá, né, está usando Wi-Fi ainda, a biblioteca ir para lá e os outros 2 departamentos, a empresa teve semana passada para fazer o orçamento para mudar os servidores para lá, que é o que está acarretando a demora de a gente mudar tudo para lá. E eles ficaram de dar uma previsão, a gente deu 30 dias para eles estar fazendo esse serviço da troca. E o David até ontem ele me passou que eles não tinham ainda dado o retorno da data, né? Então a gente está condicionado a isso, né? E se porventura a gente tiver algum problema nessa questão com essa empresa que vai fazer, que é a empresa que a gente tem licitada, e a gente tem ela licitada para manutenção, né? Então tem coisas que às vezes é questionável, a mudança entra como manutenção, não entra, eles podem se recusar a fazer, né? Então, no resumo, a gente está ensaboando eles para contar com a boa vontade. Exatamente. Se a gente tiver problemas, daí a questão daí a gente vai licitar alguém para fazer tudo. Mas como eles já fizeram parte do serviço e eles sinalizaram trocar o servidor, a gente teria 70% do serviço pronto.
Aí o restante, eles concluir seria mais fácil, né? Então, mas ainda... Você já tinha feito nas outras salas, é meio padrão. Exatamente, eles vieram ali, eles levantaram toda a demanda, disseram que viriam, fariam, em 2 dias eles fariam, depois eles já fariam a ligação dos cabos, que daí vai cabear para a biblioteca e para a sanitária, e aí depois os outros 2 departamentos seria mais tranquilo fazer, né? Então a gente está aguardando a empresa ainda dar esse retorno para a gente, né? Só para o pessoal ficar sabendo que a gente está, embora demore, a gente está trabalhando juntamente com o David ali. Só ter aberto aqui já está ótimo. Eu ontem... Eu ainda não lembro, eu ainda vou lá para o outro lado. Eu ainda não... Precisa agora limpar aqui, né? Para eles poderem entrar por aqui. Exato, a gente também vai ver se não vai ficar liso, se ficar liso a gente vai colocar a faixa, alguma coisa. Eu dei a volta ontem também. Buenas, eu acho que não há mais assuntos por hoje, né? Agradeço então a participação de vocês e até uma próxima. Obrigado, Ana, por ter vindo assim de última hora, um susto. Eu estava representando o David para a reunião do suplente. Ah, é? Porque ele é dessa, Depois ele me ligou aqui, Ah, é? perguntando o que era. Outro tem o campo de prensa, você dá meio quase corrido aqui, daí você não esqueci de pé. Essa questão, professor, que a professora Hilda levantou, o professor pensa em fazer um ofício, submeter no próximo conselhável ou nem precisa? Eu acho que isso não precisa, eu acho que isso é ação administrativa mesmo. Não tem porquê. O conselho concordo que já concordou com o essencial, né? Que é um absurdo essa situação. Então, eu acho que nós temos que levantar com o Tiago a tabela de horários dele, né? Incluir no ofício um comparativo com outros centros, inclusive com esse dado de que ele é de um concurso público onde outros centros chamaram e não contestaram, né? E aí a gente montar uma argumentação e encaminhar para o júri e solicitar então que eles abram mão desse recurso, porque a visão da administração atual é de que sim, né? Tanto que não existe qualquer centro na UDESC que não tenha motorista disponível, porque o CEAV, que compartilha uma mesma estrutura comum a qualquer outro centro, a gente inclui essa argumentação, né? Como explicar o fato de que o CEAV, que é um centro que compartilha uma estrutura que é comum a qualquer centro da UDESC, não precisaria de motorista? Então justifica-se que os outros centros também não precisam de motorista e todos os demais deveriam ser alvo de recurso e deveriam ser exonerados, se for o caso. Eu acho que a gente pode... O único que não tem acesso, mas é porque não foi contemplado no último concurso, né? Sim. Porque eles têm um problema sério de servidores porque eles ficaram de fora, né? Sim, a gente acaba com essa palhaçada. Exato. Ele tinha conversado comigo antes da posse e o que eu disse, olha, Rubens, para mim essa questão não existe. Já que a UDESC perdeu, a gente deixa assim, fica por aí. Não, o professor Dario recorreu. Que velho teimoso. A UDESC vai ficar recorrendo até na última instância, como disse a professora Hilda, e até a última decisão. Daí sim a UDESC vai ter que se dar por satisfeita, ou então entrar com um pedido de desistência. E esse pedido de desistência realmente vai ter que partir daqui e depois na Proju. A Proju vai ter que ir atrás desse processo, não sei onde é que está. E se a Proju diz que, tipo, não, a gente vai continuar, como é que fica isso? Eles têm esse direito, mesmo que a gente diga que a gente... Eu acho assim, olha, quem motivou foi o Dario. Quem motivou a abertura, nós vamos motivar a desistência. Exatamente. Eu acho que a Projur, ela não tem respaldo para decidir o que é melhor para nós. Agora nós vamos continuar, porque vocês decidiram antes que... E se eles disserem, a gente pergunta onde é que está, em que base eles têm para decidir o que é melhor para o centro. Não, eles não têm, eu penso que eles não têm autonomia para decidir se continua com o processo ou não. Digamos que eles estão lá no STF. Eles devem emitir um parecer depois, né, dizendo que concordam com a nossa
decisão ou não, e daí, tipo, de repente deve ir pro reitor dizer que... Exatamente. Eu acredito que deve ir eles pro reitor dizer, ó, e aí o reitor deve seguir o que eles sinalizaram. Acredito. Um reitor ou a reitoria de... Exato. De administração. Quanta confusão por nada. Uma simples antipatia. É. O professor Dario, ele tinha a mania de criticar a velha não serve para nada. Ele tinha comentado comigo algumas vezes, né? Ah, quem passou foi aquele velho, mas aquele velho eu não vou chamar. Ela vai entrar aqui só para se aposentar, se tem cabimento, não sei o quê. Sempre muito preocupado em julgar a moral alheia. Eu sei que teve uma vez, e ele me disse que ele justificou para, não sei se para o júri, para a reitoria, que ele trocou essa vaga. Tipo, porque a vaga existe por direito, mas ele disse, eu não preciso de motorista, eu preciso de um outro técnico, então eu quero um outro técnico e não quero um motorista, né? Então é uma das justificativas assim, que ele usava para tirar do pessoal, sabe? Não, eu quero aquela pessoa, não, eu não quero a vaga de motorista, eu quero essa vaga de motorista eu quero para outro técnico. Então, mas a gente sabe que mais é pessoal. Sim, era só uma marcação. Chega de opiniões pessoais.